Muito boa noite, meus amados irmãos. Aos que estão em casa, nos verão depois, muito boa noite também. Mais um culto de adoração ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Domingo de bastante claridade, também temperatura alta, mas graças a Deus por isso, porque o Senhor que criou a terra, o céu e o mar, e tudo o que neles há. Nós vamos entoar o hino 419 do cantor cristão. Convido o amado irmão Adnei para a regência do hino. Fica em pé. Sim. Trabalhar perto do monstro. Ainda em pé, faremos a leitura. João, Evangelho de João, capítulo 4, de 31 a 42. Pela tradução que trago em mãos, o título da leitura trata acerca da ceifa e os ceifeiros. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alguém, tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso, o verdadeiro ditado
Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalham e vos entrastes no seu trabalho. Amém? Vamos orar com o Francisco II. Deus, obrigado por mais um momento que estamos lendo a tua palavra. Tratamos, ó Deus, do passeio das plantações que temos se levado a tua palavra. Obrigado, Deus, por todos esses momentos e possamos verdadeiramente levar a tua palavra nos quatro cantos do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. O culto de hoje é voltado para missões. E a igreja que vive, se os irmãos lerem o livro de Atos, vão verificar que ali tinha uma particularidade daqueles irmãos. Eles perseveravam na doutrina, conforme Atos 2:42, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz que eles comiam e iam de casa em casa e comiam aquelas refeições com alegria e singeleza de coração. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E por que iam sendo salvos pessoas? Porque o Espírito Santo trabalhava nos corações. Mas porque aquelas pessoas que viviam daquela forma, unânimes em um só Espírito, eles caíam na simpatia de todo o povo. Amém? Vamos entoar o hino 429 com o título Ceifando. Levando em consideração que a Índia e a China, elas já têm juntas 3 bilhões de pessoas, é quase a metade, né? E lá é preciso realmente a intervenção do Senhor para alcançar essas almas, porque é muita gente. Aí tem outros países aí contados, então os ceifeiros são poucos. Dando sequência, nós vamos cantar os cânticos. Irmãos, nós precisamos que os irmãos cooperem com a obra de Deus, aqueles que dão dízimo, que têm o dízimo, que
aqueles que têm oferta para que seja mantida a obra do Senhor, principalmente a obra missionária. Mas nós temos aqui o templo, né? Precisa manter a ordem, a arrumação do templo, precisamos manter a energia. Você imagina, irmãos, se nós estivéssemos aqui hoje com o ar-condicionado sem ligar, estava bastante quente, né? Nós não temos hábito de janelas, ou quando tem isso aqui de um lado, do outro não tem, ia ficar prejudicado a circulação do vento, não é? Mas graças a Deus que o Senhor é o dono da prata e do ouro, tem dado as condições, mas como já dizia o irmão Luiz, o dinheiro de Deus ele está no bolso do crente. Então vamos cantar o primeiro corinho. Fiquemos em pé. Incontáveis milhões. Oh
agora a mensagem da Palavra de Deus, trazida pelo servo Pastor Paulo, que o Espírito Santo use como instrumento. Boa noite, igreja. Boa noite. Queremos agradecer a Deus por mais um culto de adoração ao Senhor. O nosso culto hoje é voltado para missões. E hoje vamos falar sobre tomem a sua cruz. Quero ler, amados irmãos, esse texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Assim nos diz a palavra de Deus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Senhor, queremos agradecer pelo culto que nesta noite prestamos ao Senhor como gratidão do nosso coração. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão hoje no templo, as pessoas que ouvirão essa mensagem através do YouTube, que a tua palavra também alcance os seus corações, assim como o nosso também. Nos dê agora a direção do teu Santo Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a passagem lida sobre a cruz que Jesus ele se refere, essa passagem ela aparece nos outros evangelhos, e o contexto da passagem é que Jesus ele está se dirigindo àquele discípulo na época, e também as multidões que sempre estavam acompanhando. Era comum no ministério de Jesus que os apóstolos, o discípulo e outro discípulo e as multidões estivessem presentes. E aqui não é diferente desse texto, por mais que não apareça, mas a gente, pelos outros evangelhos, a gente entende que Jesus ele não está se dirigindo a uma minoria de pessoas, ele está se dirigindo a uma multidão de pessoas. E Jesus ele está enfatizando, irmãos, a questão do verdadeiro discípulo que segue a Jesus. E o verdadeiro discípulo que segue a Jesus, ele vai encontrar pelo caminho, ou durante a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, a sua jornada cristã, algumas dificuldades, algumas barreiras, alguns empecilhos, alguns contratempos vão aparecer. Jesus, ele nunca fez uma promessa de vida fácil para ser um discípulo dele. Quando ele estava com os 12 apóstolos, e antes mesmo de ele ser entregue para ser crucificado, Jesus falou para eles: olha, vocês vão ser odiados, o mundo não vai amar vocês, vocês vão passar por um momento de aflições, vocês vão encontrar
pessoas que vão falar mal de vocês, os opositores, né, a oposição ao Evangelho, mas Jesus estava encorajando eles a continuar seguindo, apesar dessas dificuldades. Hoje, meus amados irmãos, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, a pessoa precisa tomar a sua cruz. Mas aí você pode perguntar: mas pastor, tomar a cruz é pegar aquela cruz de madeira e colocar nas costas e carregar? Não, irmãos, não é disso que o texto está falando. Não é disso que Jesus ele está se referindo. A cruz, os irmãos sabem que naquela época a cruz era um simbolismo de alguém que, por algum ato que tinha cometido, e naquela época, literalmente falando, era onde era crucificado os malfeitores. Quando se fala da cruz, literalmente. Mas Jesus, quando ele fala que cada um tem que tomar a sua cruz e segui-lo, Jesus está falando em termo espiritual. E não que você precisa colocar uma madeira no seu ombro e você carregar. Jesus ele não está falando que você tem que se autoflagelar, fazer algum sacrifício horrível, de muita força, ao ponto de você derramar o seu sangue ou o seu suor para continuar seguindo Ele. Jesus não está falando disso. E hoje as pessoas elas confundem o seguir a Jesus em termo de sacrifício, de autoflagelo, que tem que fazer algo difícil, derramar sangue, suor, algum tipo de sacrifício para seguir a Jesus. Mas ele não está falando disso, irmãos. Isso aí não é verdade. E as pessoas elas confundem a intenção e a interpretação correta do texto. Então, o contexto, meus amados irmãos, dessa passagem que aparece nos Evangelhos, Jesus ele quer saber, ele quer fazer uma verificação se de fato aquelas pessoas que estavam ali seguindo ele era uma multidão, e uma multidão é incontável muitas das vezes, e naquela época não tinha como nós temos hoje a catraca, E se você passa no ônibus, ela vai contar 1, 2, 3, não é que nem no estádio que tem a catraca que passa lá e conta, quantas pessoas estão ali no estádio, ou quantas pessoas pegaram o ônibus durante o dia. O empresário sabe tudo. De 50 mil público pagante, 100 mil público pagante. Naquela época não tinha isso. Então era uma multidão de pessoas. E Jesus então ele faz aqui, irmãos, o teste. E o teste que Jesus quer fazer é exatamente isso. Ele quer saber quem são verdadeiramente os seus discípulos. E nós, meus amados irmãos, hoje nós não temos Jesus literalmente falando entre nós, mas nós temos a passagem, nós temos o versículo, que fala da mesma forma como o Senhor falou às multidões e ao discípulo daquela época. Então, para nós hoje, nós temos que fazer uma verificação, uma análise na nossa vida, se hoje nós somos
o discípulo de Jesus ou não. E naquela época, quando Jesus ele proferiu essas palavras, ele já conhecia de antemão quem eram os seus verdadeiros discípulos, que de fato e de verdade iria tomar a cruz e iria segui-lo até o final da sua vida. O interessante hoje na vida cristã, e talvez você conheça muitas pessoas que começaram a vida cristã, mas não continuaram a vida cristã. No percurso, no caminho, alguém interrompeu. Não foi Deus que interrompeu. Não foi Deus que quebrou a sua promessa. Não foi Deus que quebrou a sua aliança, mas foi o próprio homem. Por quais circunstâncias, irmãos, das mais diversas. As desculpas são das mais variadas que a pessoa pode dar. Você já ouviu assim um testemunho de alguém? Você vai encontrar essa pessoa por aí. A pessoa diz assim: eu já fui crente. Eu já fui crente há 10 anos, há 20 anos. E agora? Não é mais? Que discípulo é esse, irmãos? Será que essa pessoa é o discípulo de Cristo? Que já foi crente há 5, 10, 15, 20, 30 anos, ou mais anos, ou menos anos, e hoje não é mais? Ou a Bíblia está certa ou a Bíblia está errada. Então a gente tem que ir pela Bíblia, e não pelo testemunho, e não pela palavra das pessoas que dizem assim: eu já fui. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Ou é de Deus ou não é de Deus, irmãos? Não existe meio termo. Como a gente diz, não existe meia boca, né? Ou é completamente de Deus, o discípulo de Deus, ou de Jesus, que vai seguir Ele. E o texto ele diz: dia a dia. E esse dia a dia, irmão, quer dizer ano a ano. Nós temos um ano de 365, nós temos um ano, às vezes, de 366. É ano após ano, irmão. Seja 10, 15, 20, 30, 50 anos, ou é até o final da vida cristã. Então eu sempre analiso o seguinte: um novo convertido, ele começou a sua vida cristã de um ponto. Ele começou aqui, Só que nesse ponto ele precisa percorrer a vida cristã até o final da sua vida. Olha, irmão, da onde ele começou. Aonde o novo convertido começou? Ele começou aqui. Para chegar até o ponto final, tem um longo caminho a ser percorrido. O versículo que Jesus ele está frisando aqui é exatamente esse. O versículo 23 dizia a todos. Ele não se dirigiu a um grupo seleto, especial. Não, vou separar só esse grupo aqui. Não, ele dizia a todos os seus ouvintes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Esse negar é dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. É também, irmãos, todos os dias. Não é por um tempo. Ser discípulo de Jesus, irmãos, não é temporário. Não é temporário.
prometo. Ser discípulo de Jesus não é você firmar um contrato. Um contrato que muitas das vezes as empresas fazem com o trabalhador. Quer contratar um trabalhador, você vai fazer um contrato com a Raimunda, com o João, com o Francisco. Vou fazer um contrato aqui de, vamos supor, 3 anos. E lá a pessoa tem toda a papelada lá, tem um contrato, está tudo escrito, e a pessoa assina. No final do contrato, se a pessoa desenvolveu bem o trabalho, a empresa contrata, diretamente. Se não, terminou o contrato, cada um recebe o que é devido e se encerra o contrato. Ponto final. Aquela pessoa não vai ser mais um funcionário da empresa. É conforme o contrato de ambas as partes. Então, irmãos, ser um discípulo de Jesus não é apenas temporariamente. Ser um discípulo de Jesus não é em termos de contrato. Ser um discípulo de Jesus, irmãos, é fazer cumprir a palavra de Deus. É fazer valer a palavra de Deus em nossas vidas. E para a gente, irmãos, ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa que é importante na vida de um discípulo é que ele precisa ser uma pessoa convertida. Ele precisa passar por um novo nascimento. Tem que ser uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é um requisito indispensável. A pessoa não pode ser um discípulo de Jesus simplesmente por ser religioso. A pessoa não pode ser um discípulo de Jesus só porque participa dos rituais de uma determinada igreja. Eu vou para a missa, a novena, eu vou para o culto lá na igreja batista, eu vou para o culto na igreja assembleia, eu vou para outras igrejas, eu assisto o culto aqui, assisto acolá. Irmãos, não é por assistir culto ou deixar de assistir os cultos que vai realmente determinar que aquela pessoa é um verdadeiro discípulo. E tem muita gente, irmãos, que está apenas nesse campo da religiosidade. Faz isso, faz aquilo, faz tudo bem direitinho, faz tudo bem certinho. Deus, irmãos, quando Ele olha para o nosso coração, Deus, quando Ele olha para o coração do verdadeiro discípulo, Ele sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Ele sabe. Nós que não sabemos, porque nós não somos Deus, né? Quando a gente olha uma pessoa, a gente vê apenas a sua aparência. Mas Deus não, irmãos, Ele vê tanta aparência, como Ele vê o coração, as intenções do coração, o pensamento, o que aquela pessoa está pensando a respeito dele próprio. Ele sabe se aquela pessoa é um discípulo seu ou não, se ele já nasceu de novo, se ela já nasceu de novo. Ele já sabe, e ninguém vai poder enganar a Deus. Jesus, Ele faz essa confrontação com essas multidões, com o discípulo, com aquelas pessoas que estavam ali em sua volta. E Jesus, irmãos, Ele vai direto ao ponto. Jesus vai direto ao assunto. Porque tinha pessoas, irmãos, eu tenho certeza, que na época do ministério de Jesus, só estavam ali porque Jesus estava suprindo todas as suas necessidades. E por isso queria ser biométrico. Jesus realizava os sinais, Jesus realizava os milagres, de tantos e tantos que Ele fez, as pessoas estavam lá. Eu vou seguir esse Jesus, porque Ele está fazendo isso, Ele está fazendo aquilo.
Irmãos, independente de Deus fazer isso ou aquilo outro na nossa vida, nós devemos segui-lo. Se Deus está suprindo as minhas necessidades, amém por isso. Se eu estou desempregado, amém por isso. Nem por isso eu vou deixar de seguir a Jesus. Se a minha despensa está vazia, nem por isso eu vou deixar de seguir a Jesus. Se a minha despensa está cheia, eu não vou deixar de seguir a Jesus. Seja qual for, irmãos, o momento da nossa vida, nós temos que continuar seguindo a Jesus. Então Jesus, meus amados irmãos, ele fala aí nesse texto: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E nesse a si mesmo se negue, irmãos, eu vejo aqui que Jesus está falando tanto da renúncia, como também da adversidade que a pessoa iria enfrentar. Esse negar a si mesmo, irmãos, é como se fosse um momento difícil na vida do discípulo. É um momento de perigo, como se fosse aquele sinal de alerta vermelho que está ali piscando, e ali demonstra que há um perigo. E perigo esse que você precisa enfrentar. Você não pode recuar. Se você é um discípulo de Cristo, você tem que passar por cima das adversidades. Como eu falei, Jesus nunca prometeu vida fácil àqueles que queriam seguir. E se nós, irmãos, somos discípulos de Cristo, se nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, nós temos que transmitir essa palavra para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ele, aquelas pessoas que ainda não são discípulas ou discípulos de Jesus. Jesus está usando hoje o seu discípulo para transmitir a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, fazer missões, irmãos. Só quem pode fazer são os verdadeiros discípulos de Jesus. E os verdadeiros discípulos de Jesus hoje é a igreja, é todo salvo em Cristo Jesus. Somente este é que podem fazer discípulos também, discípulos fazendo discípulos. Eles podem sim transmitir a palavra de Deus, eles podem pregar a palavra de Deus. Então Jesus, ele disse: tome a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nem todas as pessoas estão preparadas para serem verdadeiros discípulos de Jesus. Quando vem uma adversidade muito grande, na primeira, irmãos, adversidade, a pessoa já desiste da vida cristã. E eu conheço muitos que começaram, mas não terminaram. Eles apenas iniciaram a vida cristã e ficaram, irmãos, talvez pelo meio do caminho, outros até no início do caminho, não ficaram nem pela metade da vida cristã, mas desistiram. E desistiram facilmente, porque às vezes as coisas deste mundo foram mais atraentes, né? As coisas deste mundo foram mais importantes para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa provavelmente, irmãos, ela não nasceu de novo, não se converteu. Eu digo sempre que essas pessoas que não completam a
carreira cristã, a vida cristã, como Paulo completou, quando ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ele completou a carreira. As outras pessoas não, elas não completaram a carreira, ficaram pelo meio do caminho. Paulo não, ele foi até o final. E tem muita gente assim, irmãos. Você lembra que Jesus, em alguns momentos do seu ministério, ele se deparou com essas pessoas, e sempre Jesus ele confrontava. Você lembra daquele jovem rico, que ele tinha muitas propriedades? Jesus disse para ele, o que Jesus falou para ele? Olha, vende os teus bens, o que tu tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. Então aquele jovem rico ele ficou muito pensativo. A avareza era a grande adversidade daquele jovem. Ele tinha que vencer a avareza, mas ele não conseguiu, e foi uma grande barreira na vida dele. Puxa vida, como é? Eu tenho os meus bens aqui, como é que eu vou seguir esse Jesus? Agora ele mandou dar aos pobres, vender tudo que eu tenho e dar aos pobres, e seguir ele, eu vou ficar sem nada. Para ele disse: não é lógico isso, fazer isso para seguir Jesus, não, eu vou melhor ficar com os meus bens. E ele resolveu isso, irmão, no coração. E Jesus ele já sabia. Jesus ele não foi pego de surpresa, ele era Deus, ele já sabia da decisão daquele jovem. Mas Jesus queria falar, irmãos, para que todos os seus ouvintes pudessem também escutar, aprender que o verdadeiro discípulo, irmãos, ele não está vivendo essa vida apenas por causa dos bens materiais que ele possui. Não é pela sua riqueza que ele possui que ele vai seguir a Jesus. Ele sabe que tudo que ele possui, tudo que ele tem, são bênçãos de Deus para a sua vida. São bênçãos de Deus que Deus derramou sobre a sua vida, e que ele vai continuar seguindo a Jesus, sendo ou não, ou tendo ou não uma vida próspera ou não, ele vai continuar. Não depende das coisas materiais para a gente ser um discípulo de Jesus. Não depende da condição financeira, dos bens que as pessoas possuem sobre essa terra. Então Jesus, ele confronta aquelas pessoas que ali estavam, e outras, durante o seu próprio ministério, que Jesus queria experimentar se essas pessoas estavam realmente preparadas para seguir o Mestre. Além da adversidade, irmãos, de tomar a sua cruz, negar a si mesmo, tem uma outra implicação aqui nesse texto. O negar a si mesmo, irmãos, é viver uma vida de renúncia aqui neste mundo. O que é que você, por exemplo, o que é que você gosta e que muitas das vezes você não quer abrir mão? Com certeza tem alguma coisa que a gente gosta que dificilmente a gente vai abrir mão, e às vezes tem uma programação na igreja, aí você pensa assim: não, eu não vou abrir mão, porque eu gosto de fazer isso, é a minha vontade contra a vontade de Deus, muitas das vezes. Então, em termos bem práticos, vamos supor uma coisa bem interessante que acontece na vida de qualquer um de nós. Vamos dizer, tem um aniversário, só que esse aniversário ele caiu no domingo, no dia do culto da igreja.
E você vai fazer esse aniversário na sua casa. E você não vai abrir mão de vir para a igreja em relação ao aniversário. Você vai comemorar aquele aniversário na sua casa. Aí você vai ficar pensando, mas, puxa vida, será que eu tenho que renunciar ao meu aniversário para me ir para o culto e deixar de fazer o meu aniversário? Não. Eu vou ficar em casa. Eu vou esperar meus convidados. Eles vão chegar, eles vão me presentear, vou receber presente, nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos festejar o meu aniversário. É um dia de alegria, é meu único dia até, né? Porque nós fazemos aniversário o único dia só, né? Do nosso nascimento. Eu abri mão? Não. Que isso, pastor? Eu vou fazer o meu aniversário. Renúncia, irmãos, não é fácil. Ter uma partida de futebol é no domingo, é uma final. Acho que ele tem mais flamenguista. Flamengo e Corinthians, vamos supor, onde São Paulo do Rio, é no domingo, no horário do culto, é uma final, é Brasileirão, sei lá, é Libertadores. Eu ir para o culto nesse dia, pastor? Não, vou ficar em casa, de jeito nenhum. Eu renunciar uma final. Durante o ano todinho eu esperei essa final. Eu vou lá com meus amigos, eu vou lá com a minha família, vou ficar lá com o papai e a mamãe, e os meus irmãos. A gente já preparou até a festinha lá, vai ter um telão e tudo. Eu renunciar? De jeito nenhum. Viu, irmão, como é difícil, né? Algumas coisas que a gente gosta de fazer, e a gente, para renunciar, não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho que fazer isso em detrimento da palavra de Deus, que o próprio Jesus falou. Mas é só um domingo, pastor. Acho que não vai ser pecado, não. O que os irmãos acham? Será que Deus está vendo ou não está vendo? Se eu deixar de negar a mim mesmo por causa disso, ou por causa daquilo outro, dos mais diversos, né? Deus está vendo, irmãos. Não pense você que você vai enganar Deus. Nós não vamos enganar Deus. Eu gosto de jogar futebol, mas tem um ensaio da igreja, é um coral da igreja. É difícil, né? Renunciar. É uma partida de vôlei, né, Tiago? O Tiago está rindo ali. Vai ter o vôlei ali e tal. Mas tem um ensaio do coral. Mas será que eu vou para o ensaio? Eu vou para o voleibol? Meus colegas me chamaram. Eu acho que eu vou para o vôlei. Acho que lá no vôlei eu acho que eu vou ganhar mais. Eu vou me divertir, eu vou dar risada, né? Eu vou falar com as pessoas, né? Lá eu vou demonstrar que eu sei jogar. Irmãos, é difícil a renúncia. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que lidar, né, com o nosso próprio eu. E muitas das vezes, se necessário, eu preciso abrir mão de alguma coisa que eu gosto para seguir a Jesus. Eu não estou falando que isso, irmãos, é questão de religiosidade. A questão aqui é a questão da prioridade. Simplesmente só isso. Jesus é a prioridade na sua vida. Deus é a prioridade na sua vida. O que diz Mateus? Ele diz para o texto da palavra de Deus, que aí não tem como a pessoa argumentar, né? Mateus 6:33. O que diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então já tem algumas coisas, irmãos, que a gente pode tirar de letra, né? Voleibol sempre vai ter voleibol. Futebol sempre vai ter futebol. Uma final sempre vai ter uma final. Se está gravado, depois eu posso assistir. É a
Teams aí, depois eu vou lá, pego o VT e assisto todinho, né? Aquele dia como for. Pronto. Aí você pode dizer, pastor, mas não é como ao vivo, né? É difícil, né? Renunciar. É difícil renunciar. O jogo do Brasil, né? Tem que o Brasil não está com nada. Nem vale nem a pena renunciar nada para o jogo do Brasil. Só está pegando pancada. Então, irmãos, Jesus, ele queria saber se os seus discípulos iriam passar pelas adversidades, tomar a sua cruz. E tomar a cruz, irmãos, é questão de dificuldade, viu? Questão de adversidade, problemas. Quem não tem problemas? Todo mundo tem. Todos nós enfrentamos. Aqueles que aparecem de uma hora para outra, de uma forma inesperada, como apareceu lá em casa, você não sabe do que aconteceu, foi inesperado. O Senhor me disse, olha, vai chegar aqui um problema na tua casa. Não, lá vem um problema. Apareceu. Tem que enfrentar. É um contratempo. E tantas coisas que até lá vai acontecer. Eu não sei. Que Deus ainda, só Deus é que sabe se o homem vai arcar com a despesa ou não. Deus é que sabe. Mas até lá, irmãos, continuar servindo a Deus, seja no momento da alegria, no momento da adversidade, dos contratempos da vida, ou de enfermidade, tem que continuar servindo a Deus. Então, negar-se a si mesmo, irmão, tomar a cruz, não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. É possível, sim. É claro, se a gente estiver dentro da vontade de Deus, nós vamos, irmãos, continuar servindo esse Deus todo-poderoso. E nós temos, irmãos, que continuar a nossa missão. A nossa missão é levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. E somente os verdadeiros discípulos de Cristo, que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e vão realmente seguir Ele até o final da sua vida. Irmãos, o tomar de cruz aqui, uma outra coisa interessante, que esse tomar de cruz aqui, ele é individualmente. Você sabia? O esposo, ele tem que tomar a sua cruz. A esposa, ela tem que tomar a sua cruz. E às vezes a gente não diz assim, você não já ouviu assim? Poxa vida, eu estou carregando duas cruzes. Eu estou carregando a cruz da minha esposa e eu estou carregando a minha própria cruz. Aí o outro ainda diz assim, e acrescenta, eu ainda estou carregando a cruz dos meus filhos. Problemas, irmãos, todo mundo tem, mas cada um deve carregar o seu problema. Ele é individualizado. Porque se alguém não está preparado para carregar a cruz do outro, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, ela não vai conseguir, irmão. Vai se sobrecarregar. Uma pessoa só, vamos supor, uma pessoa só carregar a cruz de mais 4, o que vai acontecer na cabeça dessa pessoa? Ela vai ter um staff, irmão, ela vai ter uma sobrecarga, vai ter tantas e tantas doenças aí que ela tem por aí, né? E a pessoa, ela não vai conseguir, porque pelo acúmulo de preocupações, acúmulo de ansiedade, e isso vai virar uma bola de neve. Uma bola de neve. Tomar a cruz, irmãos, é individualizado, é individual. Cada um tem que tomar a sua cruz. O problema é seu, então você deve arcar com aquele problema. Você deve carregar aquele problema. Só que outros não. As pessoas preferem transferir para outros, né? A pessoa não consegue nem carregar o dela,
tendo pensamentos aí e parar no hospital porque não consegue. Depressão, das mais difíceis que tem por aí, que é a doença do século, né? Depressão, o coração vai ficar palpitando aí, falta sair, né, pela boca do coração, por causa das preocupações. Aí começa a pegar, né, os problemas dos outros, né? Daqui pega outro, daqui pega outro. Não. Cada um, irmão, tem que levar a sua cruz e seguir a Jesus. Não foi isso que ele falou? Se Jesus dissesse assim: olha, tu vai tomar a cruz daquele outro. Não, ele disse: olha, cada um tome a sua cruz, dia após dia, ano após ano, tome ela e siga-me. Então, seguir a Jesus, irmãos, não é uma tarefa fácil, também não é impossível. Com a graça de Deus, irmãos, com a orientação de Deus, sabedoria de Deus, nós vamos continuar seguindo a Jesus, percorrendo esse caminho até o final. E quando a gente chegar lá no final, a gente pode dizer para Jesus, para o nosso Deus: Senhor, eu completei a minha carreira também, assim como Paulo completou a sua carreira. Eu cheguei até o final. Olha só a minha vida. Eu estou com os cabelos brancos, eu já estou com o pé na cova, só falta entrar o outro pé, mas eu estou, Senhor, até aqui eu estou seguindo o Senhor. Isso, irmão, demonstra que essa pessoa é o discípulo de Jesus. Por nada dessa vida, as coisas do mundo, elas não podem atrapalhar, impedir de seguir a Jesus até o final. E não é temporariamente. Ser um discípulo de Jesus é seguir Ele, irmãos, constantemente. E diz aqui, dia após dia, né? É todos os dias. Não é um tempo, vou dar um tempo na vida cristã. Não existe isso, irmão. Dá um tempo na vida cristã, vou dar um tempo. Vou passar 3 meses sem ir para Shalom e depois eu apareço. É um discípulo? Não é um discípulo de Jesus, esse tipo de pessoa. Nós temos que ser constantes. O que Paulo diz lá aos Coríntios? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre vacilantes. Ele diz lá, não, é isso que vacila, né? E sempre constante, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então tem que manter uma constância. Paulo, ele não diz lá para os Coríntios para ele ser inconstante. Tiago fala lá, né, do homem inconstante. Você já leu o livro de Tiago? Ele fala que o homem constante é aquele aonde a onda do mar impelida, agitada de um lado para o outro. Esse é o homem constante. O homem constante é aquele que se olha no espelho. Ele vê a sua aparência, mas logo ele se esquece. Não é, irmãos, um discípulo de Jesus. Então a palavra de Deus, ela sempre fala, irmãos, que nós devemos seguir o Senhor sempre, sempre e sempre. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, queremos agradecer pela Tua palavra. Ajuda-nos em obediência à Tua ordem, negar a nós mesmos, a renúncia, ultrapassar as adversidades, superar as adversidades, em obediência à Tua palavra, te seguir até o final da nossa vida cristã. Nos dê a direção do Teu Santo Espírito para continuar te seguindo, sabedoria dos altos céus,
Pedimos a tua graça. Maior é aquele que está em nós, o teu Santo Espírito, do que aquele que está no mundo. O diabo, o mundo, a carne, as coisas temporárias deste mundo. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos aí no YouTube.